Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegando a Atos 25, nos deparamos agora com um novo governador, sucessor do governador Félix. Diz o texto sagrado que 2 anos mais tarde do que é relatado aqui no verso 27 do capítulo 24, Félix é sucedido por Pórcio Festo. Nesse período de 2 anos, Paulo foi mantido preso. Festo assume então o governo e diz o texto que ele, 3 dias depois de ter assumido o governo da província, vai de Cesareia para Jerusalém. Provavelmente, o propósito de Festo com isso seria se ambientar com os judeus que, mesmo sendo oprimidos, tinham certa influência, afinal, tinham algum nível de poder religioso, de algum poder político. E ali, os judeus tentam armar alguma cilada para matar Paulo. O objetivo continua o mesmo. Continuam tentando matar o apóstolo. Diz o texto que eles apresentaram queixa contra Paulo e pedindo, por favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles a cilada para o matarem na estrada. Interessante que Festo se recusa, mantém-se firme com relação a manter-se em Cesareia, era seu direito, ele era o governador. E o que os judeus estão fazendo aqui era ilegal perante a lei romana. Se observarmos o texto, por exemplo, lá no verso 9, lemos o seguinte: Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Ora, Festo não poderia levar Paulo à força, como os judeus gostariam, para Jerusalém. Os judeus estão querendo que Festo descumpra uma lei romana, porque a lei romana dizia o seguinte: o cidadão romano, ele só vai ser transferido de corte para ser julgado em outro lugar, em outra instância, se ele quiser. E isso Paulo deixa claro que não. Verso 10, estou perante o tribunal de César, ou seja, Paulo quer ir a Roma, onde César assumiria ou permanecia no poder. Paulo entendeu que esse era seu direito, enquanto cidadão romano, e de fato, dentro da lei romana, era esse direito, e ele exige que isso seja cumprido por Festo. Festo se vê num dilema, diz o texto sagrado que ele expõe isso a Agripa. Agripa aqui é Herodes Agripa II, que vai até Cesareia com sua irmã Berenice a fim de cumprimentar Festo, o novo governador. E então Agripa é aquele que vai na busca de Festo tentar dar um conselho, mas isso não funciona. Aqui nós temos ainda toda essa dificuldade. Festo quer se dar bem com os judeus, Festo quer manter-se bem com os judeus. Festo, entretanto, se vê diante de um homem que ele não tem provas que é culpado. Há acusações, os judeus detalham muito as acusações, mas não há prova. Não há evidência contundente de crime cometido pelo apóstolo Paulo. E aí, Festo expõe toda a situação, fala, olha, Félix deixou aqui um homem, e por causa disso e daquilo, não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que tenha presente seus acusadores. Festo expõe toda a situação. Ao final, Agripa diz assim: eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, disse Festo a Agripa. E, de fato, isso começa a acontecer. Festo primeiro fala a Agripa, Festo se apresenta a Agripa, diz o texto, lá no versículo 23, e Festo diz assim: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Olha só, o governador entendeu que Paulo é inocente. O governador está convicto de que Paulo é inocente, mas ele, na sua sanha de conseguir apoio político, não dá o braço a torcer. Por isso segue o texto.
Então ele, tendo apelado para o imperador, resolve mandá-lo para o imperador. Contudo, a respeito dele, nada tem de positivo que escreva ao soberano. Será? Será que Festo não tinha nada de positivo? Ora, as alegações dos judeus não se sustentam. As alegações, as acusações dos judeus não se comprovam por evidência. No mínimo, o que se esperava aqui desse governador é que ele dissesse: olha, não há provas para condenar esse homem. Não há evidências suficientes para que esse homem seja sentenciado à morte. Mas Festo está com medo, está imerso no mundo político e quer então os benefícios políticos e por isso não toma posição. Festo é alguém que está no muro, como a gente costuma dizer, em cima do muro. Não se decide nem a favor do certo, mas também não tem coragem de sentenciar pelo errado. Ao mesmo tempo, não consegue combater o erro, mesmo que o veja, não consegue declarar a inocência, mesmo que não haja provas possíveis ou provas reais de condenação. Fato é, quando olho para Atos 25, vejo Paulo mais uma vez usando de extrema sabedoria. Sabedoria ao lidar com situações em que talvez a igreja possa viver. Situações no mundo de hoje em que inúmeras acusações se levantam contra a igreja de Cristo, acusações injustas, acusações incorretas, mas acusações. Vivemos num tempo em que mentiras são levantadas com relação à igreja, que dúvidas são levantadas em relação ao caráter da igreja e de seus líderes. Paulo, em momento algum, faz escândalo, Paulo, em momento algum, se desespera, Paulo confia no Senhor e Paulo apela para as leis correntes do seu país, do império, no caso. Paulo é sábio ao transitar nesses dois mundos, no mundo religioso, no mundo político, no mundo dos dilemas da fé judaica em contraste ao cristianismo, no mundo do Império Romano, de suas políticas, de suas artimanhas. Paulo tem sabedoria. A gente precisa aprender com Paulo. A gente precisa aprender a viver com sabedoria nesse mundo, porque muitas vezes, irmãos, a igreja tem pecado por falta de sabedoria, falta de senso, falta de tato, falta de habilidade de lidar com o mundo em que o Senhor nos colocou. Que Deus assim nos dê graça para que possamos lidar com esse mundo com sabedoria e sempre no temor do Senhor.